desenvolvendo a pergunta, qual é a sua voz? A gente está se conhecendo agora, eu não sei qual é a sua voz, mas você sabe, né? Você vive com a sua voz o tempo todo. Então a gente entra nessa discussão, né? E começa a pesquisar. Vamos lá, vamos para o piano. E aí vamos medir sua extensão, sua tessitura. E a partir daí a gente começa a construir. Então assim, não queira comparar a sua voz, né? Você é único, sua verdadeira identidade é a sua voz. E nos últimos anos eu venho estudando com a Linda Wise, do Roy Racha. Então, assim, nossa, eu me encontrei ali, né? Nesse processo de busca pela voz, nessa condução da emoção, né? Para chegar tecnicamente nos lugares. E eu tenho conduzido os meus alunos assim, nesse sentido, de buscar. Como a gente tem um programa dentro, assim como em todas as outras universidades, eu vejo assim, parece até que o projeto pedagógico assim, foi copiado, sabe? Tem uns lugares que eu fiquei, meu Deus, eu acabei de ler isso. Igualzinho. Porque também tem um modelo, né, um padrão que, pelo menos no papel, está assim, né? Eu quis no mestrado, queria fazer pesquisa de campo, louca, né? Não dá tempo de ir lá em todos para ver, porque tem um currículo no papel, mas você vai assistir a aula do professor, é totalmente diferente, né? Então, estou me estendendo muito? nesse lugar eu fico sempre pensando na relação do repertório e do que esse repertório pode trazer tecnicamente, né, para o aluno, para o estudante. Então você tem uma abordagem técnica que parte mais do repertório. Parte mais do repertório. Quando aparecem as dificuldades, assim, sérias, aí a gente para. Para, muita calma, e aí a gente senta para conversar, o que está precisando? Precisa estudar mais escala, mais ritmo, mais interpretação. E quando é uma dificuldade de manejo mesmo do aparelho, assim, tipo, a pessoa, por exemplo, quer muito cantar agudo, tem um sonho incrível e não consegue, como é que você faz? Aí a gente entra com alguns recursos técnicos, né, para isso. Tá. Mas assim, com essa abordagem, a Linda Wise, ela fala assim, você é capaz de emitir qualquer nota que você consiga ouvir, né? Então a gente faz um trabalho de exploração vocal com o corpo que permite tudo, né? A gente faz loucuras assim. Nós temos 4 aulas semanalmente, 4 aulas. Aí eu divido 2 horas de trabalho de corpo e técnica, né? Que é onde a gente faz esse 4 aulas por pessoa ou a turma junto? A turma junto. Então você tem uma coisa de canto coletivo também. Canto coletivo. E aí a gente trabalha muito corpo e voz, e essas experimentações, esses exercícios, eles abrem a voz assim no todo. Eu não tenho tido essas dificuldades, né? E trabalhando muito o texto, né? Essa relação daquele texto à escuta, de Roland Barthes, que eu peguei aqui com a Regina, e muitos outros, né? A gente trabalha muito, tem muita discussão, e quando chega nas canções, fica mais um trabalho mais estético. Certo. E, Matheus, o que você tem a dizer sobre o que você encontra no peso da técnica vocal nessas abordagens que você observou, em relação a essa abordagem mais pela experiência ou pela escuta? Que espaço você observou nessas instituições que você pesquisou para um pouco da pesquisa individual? Conta um pouquinho para a gente. O que eu percebo de uma forma geral é que aqueles professores que são mais vinculados a uma abordagem específica desenvolvem o que eles entendem por técnica vocal, que também varia de professor para professor, de uma forma mais incisiva. Os outros já tendem a diluir alguns aspectos dentro do repertório. Uma coisa que é muito comum é que todos eles trabalham a canção dividida nos períodos, mas a própria concepção dessa metodologia para desenvolver a técnica vocal não é homogênea. Os professores, no primeiro momento, questionavam, né, como é que você vai desenvolver o seu trabalho vocal, e eles falaram, não, aqui a gente tem um currículo que a gente vai abordar época de ouro, samba canção, vamos para a bossa nova. Eu falava, tá bom, para que serve então você
utilizar esse repertório de uma forma progressiva, para o aluno contextualizar historicamente, para ele entender. E aí eles falavam que a abordagem veio da professora Regina. Eu falava, ok, tirando o aspecto histórico, eu falei para a Regina que ela está precisando, como fala? Cobrar royalties. Está precisando patentear o método. Fico por um R, com a bolinha com R. E aí eu perguntava, tá bom, mas tirando o aspecto... Machado, método. Tirando o aspecto histórico, desenvolve quais aspectos vocais você trabalhar historicamente? E teve professores que deram continuidade, não, porque através das diferentes períodos você tem demandas vocais diferentes, você tem regiões diferentes, articulações. Outros professores não. Se você tira o aspecto, então não tem finalidade você usar a canção. Então a própria noção de como trabalhar a técnica ela é muito difusa. E uma coisa que eu percebo também a respeito do que ela falava da questão do currículo, de buscar a identidade do aluno, é complicado porque tem algumas instituições que eu estou lidando que eu não sei até que ponto os professores confiam que os alunos chegam prontos para escolher uma identidade vocal. Ou até que ponto eles teriam maturidade, porque a escola do auditório, por exemplo, a gente tem alunos que vão trabalhar, começam ali com 11, 12 anos. Então é muito cedo para você talvez dar uma autonomia, imagino eu, em relação a isso. Mas eu acredito que isso, novamente, cai muito na individualidade de cada professor. A técnica ela é muito diferenciada. Então tem professores que vão trabalhar com vocalizes, tem professores que trabalham com uma voz muscular, a partir de imitação de determinada sonoridade. Então é muito plural a forma com que eles pensam. Só que você puxou um gancho que eu acho interessante, também eu recebo os alunos, eles têm seu próprio repertório, né? Eles têm esse processo de territorialização, e aí eles cantam, principalmente o da filotropia, eles chegam ouvindo muito rap e funk, né? E aí você precisa fazer, além desse trabalho de voz, de começar com o trabalho de vozes não trabalhadas, você precisa ampliar também repertório, né? Então o máximo de referências que você pode trazer para eles, eles também vão se descobrindo nessas outras referências. Então é um trabalho bem amplo, né? Que você tem que dar a técnica, mas você tem que também mostrar, olha, você também pode fazer isso, olha que legal esse outro cantor, olha esse gênero, olha isso, né? Então eu acho que isso é bem legal. Uma coisa que eu percebo é que os professores têm uma certa dificuldade de entender a técnica como fundamento de uma estética vocal. E o que eu percebo é que a maior parte deles, quando eu questionava o que você entende por técnica vocal? Não, técnica é o bom uso da voz. Mas o que é esse bom uso da voz? Para onde ele aponta? E muitas vezes os professores acabavam, em vista de uma pretensa saúde vocal ali, reproduzindo toda uma padronização vocal que a gente vê que é muito mais recorrente do canto lírico. Então, o que eu percebo é que talvez o contorno do canto popular, por ele não ter essa margem muito bem estabelecida, porque é muito plural, gera uma dificuldade no entendimento de como seria uma técnica para atingir isso. Mas antes de entender o que é a técnica do canto popular, isso é uma provocação que eu gostaria de jogar realmente para todo mundo. O que é técnica vocal para vocês? O que é técnica? Eu estava pensando aqui em um monte de coisas, né, quando vocês estavam falando também, depois eu queria fazer uma pergunta. Mas pensando assim, né, no contexto de você ter um objetivo a ser atingido, né, seja principalmente por conta do repertório. Então, dependendo do repertório que você vai trabalhar, ou dependendo do que você quer, como o caso que você perguntou para ela, um aluno que quer cantar agudo, eu tenho esse sujeito, eu trabalho com um sujeito desse. Eu acho que talvez a técnica seja uma maneira, atrelando aí a saúde vocal, né, uma maneira saudável de você atingir um determinado objetivo sonoro. Né? Como você trabalha a sua voz de uma maneira saudável para você atingir aquele resultado sonoro que você quer. E aí acho que também
como a gente tem um monte de objetivos, né, talvez seja realmente difícil padronizar, né, ter uma padronização de técnica vocal popular. E cada vez que eu ouço, venho em mesas, em debates falando sobre técnica vocal, cada vez estou me convencendo mais disso. Não sei, alguém mais quer falar? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, duas, uma pergunta para ele. Eu tenho, assim, uma dúvida, né, sobre esse aspecto da técnica vocal, porque às vezes fala, eu queria cantar agudo, né, mas a gente vê que, quando você, ainda mais para a voz feminina, quando você chega ali na quebra vocal, é onde realmente o problema empaca, né? Que você... Então, tem técnicas que diz que você deve atenuar um pouquinho para igualar o som, né, dos dois registros, e ali você vai trabalhando, e com o tempo de tanto treinar aquilo fica forte. Já estudei outras técnicas que você vai abrindo a faringe, tem outras formas de subir com o som, como um mix de peito, de cabeça, enfim. Então, assim, são tantas abordagens que eu confesso que foi me dando uma confusão, assim, mental, e pensar, tá, de fato, como que eu posso fazer para que esse lugar da troca aí, como que eu posso fazer para que isso fique firme, que soe uma voz forte ou única, não única, mas que tenha uma... Isso, sem parecer que eu... né? Tem músicas que você consegue fazer essa passagem gradual, às vezes dependendo do repertório, é tranquilo fazer isso. Já tem outras músicas que não dá. Se você vem cantando de uma certa forma, se você passar levemente... Não funciona, né? E aí, olhando lá o mix voice, a técnica do Marconi ou a técnica da voz popular, enfim, eu gostaria, assim, de ter uma luz maior sobre isso, assim. E aí, só para já deixar perguntado para ela sobre a questão do coral, achei interessante você falando. Eu dou aula numa escola para crianças do maternal até o 5º ano, são 700 crianças. Então, assim, cada hora que eu dou aula do coral são 100 crianças, então são 6 turnos. E assim, eu fico pensando, como que eu vou fazer todas essas crianças afinarem? Assim, eles soltam a voz, né? Então, assim, até um dia minha amiga falou assim, nossa, agora acho que você está fazendo as crianças afinarem, porque antigamente tinha uma professora, as crianças só gritavam. Eu pensava assim, gente, mas tem criança aqui que canta que ele é completamente desafinado. Como que eu vou fazer essa criança cantar afinado cantando no meio de 100 crianças ali na aula? É impossível, né? E assim, eu fico pensando, será que tem alguma coisa a mais que eu possa fazer? Que é um desafio, né? Eu queria só complementar um negócio. Tá, daí vamos... É mais um complemento, assim, porque eu acho que a gente fica pensando nessa coisa da técnica e de você dar aula, por exemplo, para 100 crianças, e mesmo quando a gente está sozinho ou quando a gente está em grupo, a gente tem eu acho que a maior necessidade do ser humano quando está cantando é se ouvir, né? Então a gente tem uma porção de gente que não se ouve. E eu acho que essa é uma das raízes dos principais problemas que a gente encara enquanto cantor, né? Então, não resolve nada você ir para uma aula e encarar essa aula de uma forma, olha, esse professor é dotado do conhecimento e eu preciso fazer o que ele está falando em relação à técnica, isso e aquilo, se eu não me entendo enquanto voz, enquanto corpo, né? Porque a gente, não sei, para mim, né? Para mim, quando a gente está cantando, você percebe os ajustes que você faz de uma forma, às vezes não tão racional, né? Mas você sente no seu corpo quando não está no lugar certo. Você sente que você ultrapassou o limite e se machucou, né? Então, na verdade, eu acho que o papel do professor talvez seja pegar essas experiências que a gente tem em casa de uma forma muito genuína e muito... qual que é a palavra? Ai, gente, esqueci. Enfim, que nasce com a gente, muito intuitiva, e aí o professor dá nome para isso e coloca isso nos seus devidos lugares, e aí você consegue começar a fazer uma associação entre o que você sente, entre o que você deveria sentir, né, e como aplicar isso. Então, eu acho que quando você tem um coral de 100 alunos, que é muito mais difícil, porque a escuta tem que ser interna e ao mesmo tempo coletiva, né? Então, a afinação, ela só vai acontecer se cada um deles está se ouvindo, né?
Senão ela não acontece. Como é que eu ouço os outros e não me ouço? Como é que eu ouço a mim mesmo, mas não ouço o que está acontecendo ao meu redor, né? Então acho que fica aí uma coisa para a gente pensar, né? Qual é o caminho que a gente deve tomar. Só organizando um pouco como pensamento geral aqui na mesa, né? Volta a coisa da escuta e da escutativa. A escutativa como na verdade uma coisa de empoderar o aluno, né? Tem uma coisa que a Renata Gello colocou na tese dela que eu acho muito legal, que é o seguinte: muitas vezes o processo que a gente criou para a aula de canto é um processo que já começa desempoderando quem procurou a aula. Então o cara já vai lá por alguma coisa que ele não sabe, que é o que você falou, né? E que existe o certo ou desejável a atingir. Por isso que eu perguntei o que vocês acham que é técnica vocal. Eu, cada vez mais, não estou convencida que existe uma técnica vocal em função de uma saúde vocal, que é uma coisa elástica até certo ponto, né? Claro, se a pessoa saiu para a boca da sua aula, não foi legal, né? Mas acho que tem muito isso da pessoa dar ouvido a si mesma, né? Não é uma escuta só de escutar a afinação, mas tipo, validar suas próprias percepções e a sua própria escuta, né? Mas, principalmente, não estou muito convencida de que existe uma técnica vocal a parte da expressão. Então, muitas vezes, quando eu escuto essa abordagem, né, o que é a técnica do canto popular? A técnica do canto popular é aquela que está junto com a expressão, diretamente. Então, as perguntas que você fez, acho que a Thalita tem que falar sobre a experiência dela, porque escutar a experiência de outras pessoas trabalhando é uma coisa válida, mas antes de mais nada, acho que a gente tem que partir do pressuposto que não tem a técnica certa, né? A técnica, que na verdade, isso que a gente chama de técnica vocal é um conjunto de procedimentos que manipulam o aparelho de alguma forma, né? Ou o sistema de alguma forma. Ela vai te dar X resultados, que podem ser úteis para uma coisa e não para outra. Então, você fala, para eu cantar uma música mais pianinho, rola. Mas se para eu cantar um sambão serve? Talvez não. Talvez não exista uma técnica universal, mas um monte de modos de fazer, né? Eu vejo mais dessa forma. E esses modos de fazer, eles vêm do fazer, né? Ou seja, a expressão, essa divisão entre técnica e expressão é uma divisão artificial que aparece quando a gente começa a querer ver tudo de uma maneira mais racionalista e mais fragmentadora, né? Então, enfim, separa-se corpo e mente, intuição de razão, técnica de expressão, quando na verdade não é assim que acontece. Então, aparecem muitos ruídos quando a gente tenta ver as coisas de um jeito muito estreito. E no canto popular, que realmente tem essa busca da personalidade individual, isso vai aparecer de maneira muito forte, porque, de certa forma, a gente poderia dizer que o padrão de canto do canto lírico é um padrão que serve a uma necessidade prática de expressão e prática de estar no mundo, que é cantar com orquestra, ou cantar sem microfone, no momento em que não existia microfone. De outra forma, se a gente vê isso como uma coisa muito estreita, também é uma visão redutora, né? Não, tem que cantar assim, porque assim é mais saudável, porque assim é mais certo. São convenções que a gente tem que ir derrubando, acho, aos poucos, né? De resto, a técnica é aquela necessidade que a gente sente de explorar o corpo e dominar o corpo melhor conforme a expressão pede isso, né? Então, enfim. Mas falando mais, né, porque a gente está falando um pouco da coisa teórica, falando mais do tintim, que é o que você quer saber, vou passar a palavra para a Thalita. Uma coisa que eu acho interessante, a forma como que você fez a pergunta de como seria a técnica já traz um pressuposto de uma estética, porque você já está partindo do ponto de vista de que você não pode ter uma quebra, entende? Na verdade, assim, você pode ter a quebra e usar isso, né? Claro. Mas pode segundo quem? E quando eu não quiser ter a quebra? Tudo bem, entendi, mas o que eu estou apontando aqui, o fato de ter ou não a quebra já está imbuído de uma estética que você visa atingir. E se você, como um sujeito que canta canto popular, está em vista disso, pode ter outro sujeito que não está. Então é difícil de você falar, né? Então a técnica é aquela que vai te ensinar a quebrar ou a não quebrar. Não, acho que nem era isso assim, de ter, até porque eu sei que a popular visa muito essa questão da individualidade e tal. Na verdade, era essa questão de como é trabalhado, como ela é trabalhada.
Esse é o ponto, assim, não se pode ou não, porque claro, né, a nossa voz pode fazer diversas coisas. E quem é que dita